Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Esta semana vamos ter que andar depressa para podermos tomar conta de todos os temas que estão em agenda. Começando pela TVI, que vai ter um novo canal. Um canal, ao que se diz, de crime e futebol, não é? Luís Marques. É o que se diz. A notícia já é oficial, tanto quanto eu sei. É um lançamento de um canal que, aparentemente, pelos conteúdos que acabaste de referir, e foi os que eu também ouvi, é concorrente da CMTV, o que inscreve este canal tanto nesta concorrência, nesta luta entre tanto o Grupo Média Capital e o Grupo Correio da Manhã, dado que o Correio da Manhã recentemente arrancou com um canal que é concorrente da CNN. Portanto, há aqui esta luta que é bom no sentido em que aumenta a oferta, é bom para o setor na medida em que há mais iniciativas, que soma a uma rádio que, portanto, o Correio da Manhã também vai enviar, portanto, e que foi agora também oficializada esta semana. Já sabia que eles tinham comprado 2 frequências, mas agora sabe-se com mais rigor quais são e que isso se destina ao lançamento de uma nova rádio, presumo que de informação. Isto é bom, é bom para o setor, quanto mais iniciativas melhor. Contraria um bocado a ideia de que o setor vive em crise, porque se há dinheiro para lançar novos canais, porque afinal não há crise. Não sei porque é que os operadores privados estão a pedir ao Estado que os apoie quando estão a lançar canais aparentemente pouco viáveis ou com uma viabilidade difícil. Só posso, nesse sentido, regozijar-me que o mercado funcione. E pelos vistos, Luís Marinho. o diretor do canal é um nosso conhecido e amigo. E bom amigo. E é uma boa escolha, diga-se de passagem. Aliás, um excelentíssimo profissional chamado Hugo Andrade, que vai, pelos vistos, assumir esta tarefa, que eu acho que ele fará bem, porque ele normalmente faz bem aquilo onde se mete e só tenho pena que tenha sido, aqui há uns anos, completamente desprezado na RTP e depois, obviamente, tratou da vida dele e saiu e bem para a TVI, onde tem feito um trabalho, digamos, de bastidores muito, muito, muito bom. O Hugo é uma pessoa que é uma espécie de formiguinha, portanto, onde se mete faz bem, e um grande trabalhador, e acho que vai aqui fazer um canal interessante. Enfim, como o Luís Marques disse, e bem, isto é bom para o setor, de facto, quer dizer, quanto mais iniciativas deste género houver, melhor. São temas que, pessoalmente, eu não acho que sejam, quer dizer, futebol, até gosto de futebol, mas, de facto, do ponto de vista das audiências, do ponto de vista de arrastar públicos, crime e futebol, não há melhor que isto. Só faltou sexo. Eu subscrevo em absoluto tudo o que foi dito, até relativamente ao Hugo. Só tenho pena que Portugal tenha apenas estes habitantes. Se tivéssemos a massa humana do Brasil, então era um sucesso. Assim, não sei se há dinheiro que se arranja dinheiro para tanto canal com tanta concorrência, mas oxalá se arranje. E que público estão a disputar, é interessante, não é? 50 mil pessoas. Mas esta vitalidade, esta notícia do avanço da TVI para este canal vem em contraciclo com ou pelo menos faz pouco sentido com a negociação que estava a existir com a Bola TV, não é? Sim, a informação, aliás, foi divulgada pelo Correio da Manhã, foi aí que eu li, que a Média Capital estava a negociar a compra da Bola TV. Para mim faz sentido um operador comprar a Bola TV, no sentido em que a marca é muito forte, tem uma boa presença, sobretudo no online, no digital. O canal de televisão provavelmente terá problemas. Tem bons conteúdos. Acredito que sim, a marca continua a ser uma excelente marca. E pareceu-me, quando li a notícia, que fazia todo o sentido. E fazia todo o sentido, porque a TVI tem a tradição do mais futebol, não acredito digital. Que a bola TV, tal como está, tenha capacidade para se manter sozinha, tendo em conta que aquilo foi comprado por um grupo suíço, que não tem outro tipo de investimentos em Portugal, e que, ligado a um grupo já existente, poderia acrescentar.
Agora, esta iniciativa de lançar mais um canal exatamente nesta área, que tem futebol e terá crime, tanto quanto nós percebemos, não sei se inviabiliza outro negócio ou não. Essa Luís, parte já mas não sei. será que não será a Bola TV que pode ser transformada? Não. nesse canal? Não. O que eu ouvi dizer, Será portanto, o que se diz é que é um novo completamente ao lado. canal que será lançado, e que não sei Isso aí qual já é, não sei se faz não muito sei qual é o sentido, nome, e será em agosto, e portanto presumo que o negócio com a Bola TV não será assim para resolver tão rapidamente. Agora, é um bom, de qualquer forma, tudo isto é positivo. E subscrevo aquilo que o Luís disse sobre o Hugo, é um bom amigo que fez um excelente trabalho. Grande profissional. E fez um excelente trabalho na RTP, onde eu o conheci particularmente. E um grande sportinguista. Além de mais, Um grande sportinguista. Bom, é verdade. bom, já que Não estamos... retires o que disseste, portanto. Já que estamos na TVI, na Mídia Capital, foi exatamente na TVI que foram reveladas as escutas ao António Costa, e que levanta aquela questão várias vezes que nós sobre a qual já aqui conversámos algumas vezes, que é se devem ou não devem ser publicadas as escutas, não é? Eu, pela minha parte, aquilo que entendo é que se elas não têm, digamos, não trazem a par de criminalidade objetiva, acho que não faz sentido, podem ficar arquivadas. Ali a questão, para mim, eu já disse isso, penso na semana passada... Ou destruídas, se não tiverem nada a ver com os sim, processos, não é? Mas depois há aquela teoria de que é bom ficar arquivadas, podem servir para a defesa de alguns arguidos, enfim. São matérias muito complexas do ponto de vista jurídico e constitucional também. Mas para mim aquilo que identificou foi aquilo que eu disse a semana passada, vou repetir muito sinteticamente, é a forma como se faz política em Portugal e como se destruiu a imagem da Presidente da TAP. É Luís aquilo que está ali Marques, Luís patente Marinho. para mim. Bom, eu ligo este tema a um outro que foi esta semana motivo de análise, informação, crítica em todo o mundo, que foi o caso do Assange. Já lá iremos, sim. Mas no fundo tem aqui um bocadinho ligado, está um bocadinho ligado, sim. que é até onde é que deve ir a liberdade de publicar sob qualquer registro segredos de Estado. É o que se está aqui a ver, não é? Que no caso é o segredo de justiça, mas também há os segredos de Estado. No caso do Assange era um segredo de Estado para os americanos, não é? Para os Estados Unidos da América. E esse é um ponto muito relevante, porque vale a pena discuti-lo, porque entronca exatamente naquilo que é a liberdade do jornalismo e a liberdade de imprensa, e até onde é que ela diz, se ela tem limites ou não tem limites. Começando então pelo segredo de justiça, que é o que estamos aqui agora a referir. Há aqui um bom artigo do Pedro Norton esta semana no Público, que questiona esta questão e que diz que o jornalismo é responsável por aferir se as fugas ao segredo de justiça, ou a violação do segredo de justiça, deve ou não ser pública. Eu concordo que o tema é um tema que deve ser questionado, mas o que se sobrepõe a isto é saber se a violação do segredo de justiça, publicando o objeto, a informação que lá está, deve ou não ser limitada ou mesmo proibida. E se o jornalismo, ao publicar as violações do segredo de justiça, está a ser cúmplice de um crime. Esse é que é o ponto. Aliás, como se coloca também nos Estados Unidos, tanto como veremos a seguir, mas de outra maneira, porque tem a ver com a lei da espionagem. No caso português, eu distingo duas coisas. A violação do segredo de justiça é um crime, por natureza, é o que está na lei, objetivamente é um crime, o que não quer dizer que não haja legitimidade para as publicar ou as transformar em notícia, desde que tenham interesse público. Exatamente. Porque a questão é saber se tem o segredo público para o jornal, portanto, o interesse público para o jornalismo é o valor supremo. E tem que ser os jornalistas a decidir se tem interesse público ou não. Eu não estou a dizer que os jornalistas decidem sempre bem ou que decidirão sempre bem. Agora, a verdade é que tem que ser os jornalistas a decidir e mais ninguém. Porque se não for assim, grande parte daquilo que é a essência do jornalismo perde-se. Morre, desaparece. Sim. E esse ponto. Só dar um exemplo. Nestas últimas, revelações violações do segredo de justiça em relação às escutas do António Costa,
grande parte daquilo não tinha grande interesse, mas havia uma coisa que efetivamente tinha interesse público, que era a intervenção dele, exatamente no caso da TAP. Sim, para mandar demitir e valia a pena tanto ser noticiado. O jornalismo, quem as divulgou, estava a violar a lei, mas não estava a violar uma outra lei suprema, que é a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Luís Marinho. Eu estou totalmente de acordo com o que disse o Luís, criando, de facto, aquilo que distingue o jornalismo de outra profissão ou de outra área de informação é exatamente a noção de serviço público, a noção de interesse público. E, de facto, como o Luís Marques bem disse, divulgar aquela escuta pode ser um crime, mas noticiá-la, isto é, divulgá-la publicamente, temos alguém que a forneceu a um jornalista e que de facto achou que aquilo era relevante do ponto de vista público e publicou-a. Agora, depois temos, os tribunais vão decidir ou não se há aqui crime por parte da imprensa, de parte, portanto, de quem divulga. Agora, que a questão da relevância pública é aquilo que determina a profissão do jornalista, isso acho que temos que estar todos de acordo, não é? Sim, sim. Aliás, há 2 semanas o António Barreto publicou um artigo muito interessante no Público, digamos, abordando questões laterais a essas que têm a ver com aquilo que é difamação ou não e onde é que se discute isso, se é na lei ou se é nos tribunais, não é? A dada altura. O António avançava um bocadinho mais, porque ele achava até que proíbe, não é? Que as escutas deviam ser proibidas. Proibidas, sim. Ele tinha essa ideia, mas na natureza de algumas denúncias feitas por jornalistas, em que não é no quadro da lei de imprensa ou que as coisas devem ser vistas, mas tratadas em tribunal. A questão isto para nós é um exercício, para nós jornalistas, é um exercício no fio da navalha. Não é? Porque, efetivamente, nós estamos a ser cúmplices, não é? O jornalismo está a ser cúmplice de um crime. E tem que avaliar muito bem desse crime que está a ser cometido, o que é que efetivamente é relevante para o público. Exatamente. Não é? Se há um interesse superior, no fundo. Exato, se há um interesse que, sendo superior àquilo portanto, que resulta portanto, da prática de um crime, deve ser divulgado. Isso não é fácil, e não estou a dizer portanto, que os jornalistas têm dado, e o jornalismo em geral tem dado sempre bem nisso, portanto, que não tenham divulgado coisas que não tenham grande interesse público e, portanto, acabam só por difamar pessoas ou enfim, outras coisas quaisquer desse género. Mas aqui o ponto principal é este: devem ser os jornalistas e os editores e os responsáveis dos jornais que têm que decidir sobre isso e mais ninguém. Não é a justiça que tem que decidir sobre isso, tem que ser os jornalistas. Mas nós temos a noção que uma coisa não vive sem a outra, isto é, eu sou um magistrado, vamos inventar, ou um advogado, aquilo que for, e divulgo a um jornalista algo que está em segredo de justiça. Isso só tem validade se ela for publicada. Exatamente. Não é? Sim. Há um interesse em quem divulga, que há em quem fura, ligação, em quem viola o segredo de justiça. Há uma Quem ligação vaza, íntima, quem vaza porque tem um interesse, claro. se eu tiver acesso a algo que está em segredo de justiça, mas ele não for divulgado, não há quebra nenhuma. É verdade, mas, Portanto, Luís, temos aqui uma ligação íntima que, de facto... Eu diria mais de 50% da informação que é dada a jornais de referência tem sempre um interesse por trás, não é? Claro. O jornalista que a as fontes recebe têm sempre um interesse. é que tem que escrutinar descodificar, efetivamente a manipulação, até que ponto é que vai. Claro, Portanto, as fontes nunca são parte Com desinteressadas. certeza, não são. Seguramente que não são. Nós sabemos isso, não é? Já voltamos às questões que afetam a liberdade de imprensa e, sobretudo, algumas iniciativas da Rússia recentes, em retaliação a outras da União Europeia, mas já lá iremos a isso. Mas vamos nos concentrar agora no Assange, que foi libertado, não é? Depois de 14 anos, ou 14 anos depois da Wikileaks ter divulgado centenas de documentos que tornaram o australiano, no fundo, um herói ou um criminoso, não é? E ele agora assina uma declaração de culpa. Para se poder libertar, assina uma declaração de culpa. Isto não é, digamos que, perigoso
para a liberdade de imprensa? É bastante perigoso, e é isso que tem sido discutido na imprensa internacional, saber onde é que termina uma confissão que tem apenas valor judicial e onde é que começa uma confissão que tem valor em termos do exercício da liberdade de imprensa e da liberdade do jornalismo. Porque ele o que disse, aqui é um ponto que é relevante, o que ele confessou e o acordo que fez com as autoridades americanas, confessou que violou a lei da espionagem. Certo. Ele não confessou que violou a primeira emenda, que é a regra, tanto a lei, segundo a qual a liberdade de imprensa é suprema, portanto, tem um valor supremo nos Estados Unidos. E que permite divulgar segredos de Estado ou outros segredos, portanto, como aconteceu no caso do Watergate, por exemplo. N casos. Isso está completamente salvaguardado na lei americana. A questão estaria saber se ele, ao reconhecer que violou a lei da espionagem, sendo que a violação da lei da espionagem, neste caso concreto, foi dar uma informação, no fundo, portanto, ele deu uma notícia, não é? Que viola não a primeira emenda, mas viola a lei da espionagem. Se isso não tem implicações futuras na jurisprudência americana de alguém que viole, portanto, que dê uma notícia que esteja em segredo de Estado, não esteja também a violar tanto a lei da espionagem. Essa é a grande discussão que está a ocorrer nos Estados Unidos. Há quem diga que sim, há quem diga que não, que isto não vai fazer jurisprudência e, portanto, não tem relevância. Outros que dizem que poderá vir a ter. Ou seja, é um tema que é complexo, que não é fácil. Resolveu o problema do Sr. Assange, e bem, não fazia também sentido o homem estar 14 anos preso em situações, portanto, como teve na Embaixada do Equador. Não fazia sentido nenhum, mas que isto cria aqui um precedente complicado para o futuro, sobretudo para a imprensa e o jornalismo americano. Isso não tenho dúvidas que vai criar, porque ele revelou segredos tanto do exército americano, tanto e das Forças Armadas americanas, que efetivamente violam a lei da espionagem, e ele foi considerado um espião nesse sentido. Agora, a relevância pública que isto foi grande e foi publicado por todos os jornais. O futuro, portanto, vai nos dizer se isto vai criar uma jurisprudência contra o jornalismo ou a favor do jornalismo. Justamente, essa é justamente a questão. Tecnicamente, o considerá-lo um jornalista Sim, um bocado duvidoso. Aquela investigação não é... Os americanos não consideram... Foi uma fuga de informação pública. Pois, que ele obteve e divulgou. Exatamente como recebeu. Exatamente. E, portanto, do ponto de vista... Há ali uma técnica... É aquilo que falavas há bocado, Luís Marques, que é... Quer dizer, no fundo ele está ali muito perto da autoria da fuga de resto, a argumentação americana era que ele não era jornalista e, portanto, não havia nenhum atentado à liberdade de imprensa. Não se pode respaldar muito do jornalismo. É um dos pontos, sim. Agora, a questão é, se a solução encontrada e sem absolvição, atenção, ele não foi absolvido. Ele não foi absolvido. Não. É um acordo. Houve um acordo. Se não é um aviso sério ao jornalismo, aos jornalistas, aos diretores de jornais, aos editores, que, atenção, não é seguro publicar material que tenha a ver com confidencial. Não, esse é o ponto. Esse é que é o ponto. Não é? Eu não tenho grandes dúvidas que isso poderá ser utilizado no futuro. Não, aliás, qualquer advogado pode ir buscar o processo do Velano versus Assange. Portanto, isso aí é sempre possível. Já aqui falámos, de facto, não se trata de um problema de jornalismo, porque o Assange não é jornalista, e a questão é muito... ok, foram divulgados segredos de Estado, alguns deles até complicados. Foi mesmo dito na altura que as Forças Armadas corriam sérios riscos por causa da divulgação de determinados segredos, etc. Mas o que é certo é que tudo aquilo que foi divulgado acabou por ser publicado, de facto, como já disseram, nos principais órgãos de comunicação social do mundo. Não é? Portanto, o que eu acho que tem interesse para nós discutirmos aqui é, de facto, aquilo que dizia o Luís Marques um pouco. Será que há limites? Quais são esses limites? E, mais uma vez, voltamos à questão do interesse público, não é? Onde é que há interesse público, onde é que não há interesse público para a divulgação de determinadas... É preciso, aliás, referir o seguinte, que é evidente que o que lhe deu esta notoriedade foi a divulgação
dos documentos secretos do exército americano, portanto, sobre o que aconteceu no Iraque, que foi, de facto, muito penoso para o exército americano e para as forças armadas americanas, porque o que foi revelado era de facto chocante, mas atenção que ele revelou outras coisas, não é? Nomeadamente informação sobre a Hillary Clinton, obtida através dos hackers russos, não é? Sim. Que, segundo, enfim, poderão ou não, nunca saberemos, poderão ter influenciado a eleição do Trump, não é? Sim. E para além de ter divulgado e-mails roubados no Partido Democrata, na eleição de 2006 também. Portanto, tudo isso faz com que ele não seja propriamente uma figura bem impoluta neste processo. Isso não é um santo. Caso, não é. Ele abriu uma porta, uma janela, como se quiser, que depois deu Panama Papers, quer dizer, foi seguido em muitas áreas. Foi através do Wikileaks que isso começou. Que depois, portanto, como sabemos, digamos, grupos de jornalistas organizados e internacionais que procuram este tipo de divulgação, aí já é coberto de uma situação. Esse tipo de documentos, exatamente. É um consórcio, inclusive. Sim, exatamente. De qualquer das maneiras, este acordo é interessante porque falávamos de uma pena que ele incorria, que eram 170 anos de prisão, 175. para de repente ficar com os que já cumpriu e é um sistema curioso dos Estados Unidos também. Bom, mas a Federação Internacional de Jornalistas considera, e gostava de saber a vossa opinião sobre isto, considera a libertação do Assange como uma vitória para a liberdade de imprensa. Sim, nesse sentido é. Nesse sentido é, porque se ele fosse extraditado para os Estados Unidos e fosse condenado a 175 euros, nunca mais ninguém escrevia uma notícia que resultasse uma fuga de informação do exército. É impossível, não é? Porque ele é diferente do Snowden, por exemplo, não é? Porque que tinha uma ligação militar. Sim. Bom, restrições à liberdade. Já vamos à Rússia, mas há aqui uma coisa que preocupa, não é preocupa, inquieta, desgosta, desconforta os telespectadores, que nos jogos de futebol da UEFA não há nunca, estão proibidas a difusão de imagens que não sejam do jogo. E agora, no jogo de Portugal com a Turquia, as invasões de campo, nem sei como é que passaram a invasão do miúdo, que é uma coisa muito, muito simpática. E foram cinco invasões, e depois no final do jogo também mais uns quantos que invadiram, inclusivamente um Stewart que deu entrou a pé juntos sobre o Gonçalo Ramos, uma coisa perfeitamente estapafúrdia, não é? A questão que se coloca é: faz sentido esta determinação da UEFA? Eu, por acaso, acho que faz, porque o que é que estas pessoas querem? Querem, obviamente, na altura, fazer uma selfie, ou aquilo que for, mas também não se importam nada e até gostam de os heróis do bairro, aparecer, não é? Claro, de aparecer como os heróis lá do bairro deles. Portanto, eu sinceramente, acho muito bem que as televisões tenham esse entendimento de não divulgar essas imagens, porque quanto mais divulgassem, penso que mais a coisa crescia. Eu tenho aí uma mistura de sentimentos. Por um lado, concordo com o que o Luís diz, mas não concordo se for esse tipo de invasão, ou o tipo que atravessa todo no campo, porque esses deixaram de aparecer, há uns anos havia. Se nos devíamos dar logo planos apertados até. Mas, portanto, agora, por exemplo, se tivermos perante uma situação de violência em direto, objetiva, não é? Não falo da morte ou de um problema de saúde de um jogador, aí, aliás, em Portugal houve com o caso do FER, sim. O realizador fez um trabalho exatamente, recuou, fez imagens, as que tinha a fazer, mas pode haver situações em que, de facto, se justifique deixar de ser uma transmissão desportiva e passar a ser uma reportagem de atualidade que apanha uma situação complexa em direto. E aí eu já vejo a coisa de outra maneira. Mas olha, repara que, por exemplo, algumas televisões também não transmitem em direto quando há situações de violência nas bancadas. Também não transmitem. Está bem, algumas. Mas se essa violência
atingir um determinado limite que não seja a cadeirada, por exemplo, viu-se no caso do Eisel, transmitiram as imagens, mas na altura também não havia regulamentação. Por exemplo, os ingleses têm uma coisa que é um ligeiro diferido em muitas cerimónias públicas para evitar. Eles andam com um diferencial ali de uns 30, 40 segundos que lhes permite não cortar se houver qualquer coisa, algum determinado tipo de incidente. A BBC faz isso, por exemplo. Luís Marques. Bom, eu sou tentado a pensar que sim, que se justifica. Não promover vedetismo, quer dizer, portanto, alguns protagonismos, não é? Porque hoje é uma criança, amanhã é um gajo nu, para outra uma fulana para que não sei quanto e tal. Enfim, não faz sentido nenhum e parece-me avisado não alimentar isso. Não tenho nada contra que isso seja feito. Aliás, em relação ao caso do FER, já houve um caso agora no Euro, de um indivíduo, de um jogador, já não sei qual foi, que também teve uma lesão grave, felizmente não era tão grave como parecia. Eles tiveram muito cuidado relativamente às imagens, nunca tiveram nenhum plano aproximado, nunca deram, portanto, aliás, os jogadores fizeram logo o cerco à volta dele, mas eles nunca aproximaram a imagem, só deram a imagem final quando ele já estava cercado por uma lona a sair. Isso aí parece-me perfeitamente aceitável. É claro que pode haver situações em que isto pode violar tanto aquilo que é a liberdade também das pessoas verem o que se está a passar. Sei lá, sabe, cenas de violência tanto num estádio, pode haver interesse informativo em relação ao que se está ali a passar. Não sou adepto que isso seja dado, mas também temos que ver, portanto, também não pode haver censura. No caso do Eisel, por exemplo, eu estava na altura na antiga Jugoslávia quando aconteceu esse jogo, estávamos a ver o futebol, e no Ocidente as imagens foram vistas e na Jugoslávia, que era no tempo do Tito, foram cortadas. Portanto, nós não vimos, nós jornalistas estávamos a ver, não vimos o que é que se tinha passado, porque entretanto eles cortaram. E nós só mais tarde é que vimos o que aconteceu. Isso é, no tempo da ditadura e da censura, podia-se fazer isso. Agora, isto obviamente, há aqui extremos. Não sendo isto uma censura, acho que tem que se ter algum cuidado, mas sou tentado a pensar que este tipo de cuidado para não alimentar comportamentos tanto extremos ou bizarros, parece-me aceitável. Agora, outra coisa é, em relação ainda ao europeu, nós vermos as horas e horas e horas e horas que se dá do europeu, sempre a falar das mesmas coisas, sempre a entrevistar as mesmas pessoas, sempre... a gente já sabe que é assim, pá, mas às vezes custa não haver um pouco mais de imaginação. Exatamente. Bom, a Rússia bloqueou mais de 80 órgãos de comunicação social ocidentais. Em retaliação, obviamente, às restrições que a União Europeia impôs à radiodifusão de alguns órgãos russos. No caso de Portugal, foi a RTP Internacional, o Expresso, o Observador e o Público, salvo erro. São 5, penso eu, estou-me a esquecer de um. Esta é a nova etapa da guerra. Se a guerra vai ser, muitas vezes, estrategicamente travada nos meios de comunicação, nos mídia, a nova etapa é eu bloqueio-te a ti e depois tu bloqueias-me a mim e por aí fora? Quer dizer, o que eu acho sobre isto é assim, do ponto de vista da Rússia, não nos espanta que possa bloquear aquilo que entendem, porque estamos a falar de uma ditadura disfarçada de democracia, portanto não nos surpreende que isso aconteça. Eu, por exemplo, tenho até algumas dúvidas que os órgãos de comunicação russos tivessem sido cortados na altura na Europa. Mas foram, não é? Foram, eu sei que foram, mas quer dizer, tenho algumas dúvidas em concordar com isso. Sim. Não percebo porquê. Também. Até porque as pessoas sabem o que é que estão a ver. Não me parece que isso tenha, aliás, até alguma grande relevância desse ponto de vista. Mas não sei se é uma nova etapa da guerra, porque o que é que falta fazer mais à Rússia em termos de informação, de contra-informação? Isto eu penso que é mais uma etapa que nem sequer sei se tem grande importância do ponto de vista do desenvolvimento da guerra, para ser sincero. Não? Eu penso que é o corolário lógico
da guerra, nesta agora na frente informativa. O Ocidente começou por cortar, portanto, os meios de comunicação russos. Eu achei isso mal. Não vejo o que é que o Ocidente ganhou com isso. E viola os princípios da liberdade que nós todos defendemos. Sim, proibir nunca é a solução, não é? Nunca é a solução. E agora, do outro lado, acontece o mesmo. Do outro lado, percebe-se que seja assim. E não penso que isto não é surpreendente, não causa nenhuma surpresa. Eu não sei se concordo convosco, porque é assim, primeiro, esta medida não é uma medida que eles tomam de retaliação direta àquilo que aconteceu à RT, até tomada 2 anos depois, não é? Portanto, é outra coisa. E tem muito mais a ver com a degradação da situação interna em que, digamos, o poder fica mais instabilizado, e eu penso que a influência dos médias estrangeiros será cada vez maior dentro da vida russa. Por outro lado, aquilo que a Europa fez foi racional na medida em que aquilo que nos chegava era um mero órgão de propaganda sem, digamos, ouvir outras partes. Mas nós, e não no havia Ocidente, pluralismo. tínhamos os nossos próprios órgãos Quer para dizer, é que se eles virem... contrariar essa ideia. Oh, Rui, desculpa, mas se eles virem a RTP, na RTP não digo, mas a CNN e a SIC, veem aqueles generais neossoviéticos que nós temos a falarem, e nas emissões de lá para cá não há disso. Não há tipo que seja defensor da NATO ou que seja defensor dos americanos a falar na RT. Isso pura e simplesmente não existe. A RT é meramente um órgão de propaganda do regime russo, enquanto aquilo que nós fazemos é pluralista. E, portanto, o que eles fizeram é um atentado à pluralidade e não querem que haja outras opiniões que senão aquelas que eles transmitem. Mas os órgãos de comunicação ucranianos também neste momento fazem a mesma coisa e bem. Mas estão a ser agredidos, coitados. Pois, claro. Também, por essa lógica, que ouvissem os russos. por essa lógica devia ser, tanto a televisão da Coreia do Norte também devia ser, mas também acho, e da China e da Venezuela. Mas vamos lá, mas então devemos cortar isso tudo? Não faz sentido. Não é porque não há uma situação de Cuba. Também está a televisão de Cuba. Isso é propaganda. Isso é a mesma coisa. Isso é propaganda. Mas isso é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa. Não, mas é propaganda num estado de guerra depois de uma invasão. Eu acho que é completamente diferente. Isso um tipo até pode ler jornais de determinados partidos que são completamente pró-soviéticos. Eu não defendo a outrance a medida que foi tomada contra a RT, mas não atribuo o mesmo significado, nem acho que nesta altura seja uma retaliação por causa disso. Quanto ao resto, eles até podiam ouvir os generais neossoviéticos que nós temos aqui abundantemente. Mas nós ouvimos, porque é que este tem que ouvir? Ouvimos nós é que temos que ouvir. Não, eles já sabem. Eles já sabem o que eles estão a dizer, nós é que temos que ouvir. Eles não têm neoocidentais, isso é que não têm. É isso que eu dizia. Bom, pronto, não nos entendemos nisto. Estamos a 2 dias das eleições em França. Eleição disputada em 2 voltas, este domingo e no próximo. A União Nacional está embalada. A acreditar nas sondagens, não parece haver muitas dúvidas que Le Pen vence. União Nacional é uma coisa que diz alguma coisa aos portugueses. Sim, a nova Frente Popular de Esquerda fica em segundo. E o centro de Macron escangalha-se completamente, agravada ainda pela divisão dos republicanos. Aquilo é uma confusão, também parece uma aldeia casa do Asterix. parece uma casa espanhola também. Bom, Severiano Teixeira, este é o meu ponto, escreve no Público desta quarta-feira que acabaram as linhas vermelhas e que o velho consenso político dos partidos do mainstream para manter a extrema-direita fora do poder também acabou. Ele tem razão, o Nuno Severiano Teixeira tem razão. Quer dizer, Le Pen vai inaugurar uma nova era, talvez, mas como os holandeses já inauguraram. É evidente que a extrema-direita vai ganhar em França, não sabemos se governa, porque é muito provável que exista uma espécie de rassemblement
entre a Frente Popular, o partido Macron, o partido do Sr. Mélenchon, etc., etc., e que aquilo dê uma maioria e que impeça a extrema-direita de governar. Portanto, nós não sabemos se vai ser a extrema-direita que vai governar em França. Que vai ganhar, penso que não temos grandes dúvidas sobre isso. Que vai governar, eu pessoalmente tenho algumas dúvidas em relação a isso, que consiga governar mais à frente, quando houver presidenciais e tal, poderá ser outra situação aí, que finalmente a senhora seja Presidente da seja República. Presidenta. Mas agora... Se eventualmente o Macron cometesse a asneira de se aliar com a extrema-esquerda, dava a vitória à senhora Le Pen nas próximas presidenciais. Ponto final. Sim, ponto final. Pois, Aliás, pois é o que isto foi, eu estou a tudo, isto foi tudo feito para evitar que isso aconteça daqui a 2 anos. Não é? Para ver se a extrema-direita agora ganha as eleições, forma governo, não consegue governar e daqui a 2 anos a Le Pen perde as eleições. Isso é o que está na cabeça do Macron. Agora se vai acontecer assim ou não, isso logo se vê. Há aqui um ponto que eu gostaria tanto de... Enfim, a vitória da senhora Le Pen e do senhor do seu protegido está praticamente certa. Veremos qual é a dimensão, se é maioria absoluta. Portanto, eles aliás já disseram que só governariam com maioria absoluta, portanto, que vai criar aqui um problema também complicado. Agora, gostaria de ver aqui um outro ponto que é este. Portanto, há uma comoção em Espanha, em França, com a possível vitória da extrema-direita. Uma comoção generalizada, não é? Em todos os setores da sociedade, bem pensando, claro, nas elites. Há uma comoção com uma grande divisão, tanto uma parte dos empresários, portanto, a favor da Le Pen, uma parte da imprensa a favor da Le Pen, mas também há uma parte do mainstream da imprensa contra a Le Pen. E o que é extraordinário, portanto, no caso do jornalismo e da imprensa francesa, é como a imprensa mainstream tomou as dores, portanto, do Sr. Macron e alinhou contra a Le Pen. O Le Monde, que eu assino, e há pelo menos 3 ou 4 dias, ou talvez até mais, que todas as manchetes são a analisar o programa da senhora Le Pen. E todas as manchetes são o programa do não sei, é contra a imigração, é contra isto, vai provocar o caos, vai provocar tanto o déficit orçamental, vamos ter intervenção tanto do FMI. Todos, há 4 ou 5 dias que é assim. Aqui realmente acho que esta possível vitória da extrema-direita está a provocar uma profunda alteração no quadro, portanto, da sociedade francesa, que vai ter reflexos tanto maiores do que aquilo que eu estava a imaginar. A vitória em si mesma é complicada, para além de que a criação da nova Frente Popular, que é um regresso aos anos 30 do século passado, 1936. é completamente extraordinário. É extraordinário. Não é? E isto realmente... A França vai ser aqui um problema para os próximos anos. Vai ter que se lhe diga, muito bem. O sonho da Mariana Mortágua. O que eu acho é que, para não acentuar aquilo que vocês já disseram, o que é dramático é o dia a seguir à segunda volta das eleições francesas. Porque a França é um território instável do ponto de vista da violência urbana e da violência nacional. E, portanto, nós temos que nos preparar para que aconteçam coisas que não vão ser fáceis de olhar e que podem ser um rastilho. E depois a seguir vêm as eleições americanas. E, portanto, a França é sempre precursora em coisas boas e na confusão, não é? E, portanto, mais uma vez eu tenho a impressão que isso pode vir a acontecer. De passagem, há as eleições em Inglaterra que também não deixam de ser importantes. Vai haver uma hecatombe para o Partido mais ou Conservador, menos não é? Parece. Dizem as sondagens todas. Muito bem. Já a seguir, os grandes enigmas. Os grandes enigmas, quem quer começar? Posso começar eu, mas é um Eduardo enigma, Oliveira e Silva. é um enigma que tem a ver com o metropolitano de Lisboa. Eu não percebo porque é que o metropolitano de Lisboa teima em fazer um metropolitano subterrâneo,
quando não sabe fazer escadas rolantes. Elas nunca funcionam, estão sempre avariadas. Portanto, eu recomendava essas... e os elevadores também não funcionam. E lembro que na Baixa Chiado, para chegar até lá acima, são 204 degraus. E não funcionam. Não funcionam. Não funcionam, ou em parte ou em todo. O elevador não funciona. Há sempre uma parte avariada, mas a escada rolante de metro é parcialmente inválida. E portanto, eu recomendava que fizessem metropolitanos de superfície que também funcionam. Há uma parte que vai até Odivelas, não é? Que é uma parte que é em superfície. Que sim. E há o metro ao sul do Tejo, Pois é, que tem o nome de TGV Petinon. Transporte geralmente vazio. Mas já que estamos em Lisboa, deixa-me agora fazer o meu. Já que estamos em Lisboa, eu vou para o lado das árvores, então, pronto. Tanto ele falou do metro, o Eduardo falou do metro, eu falo das árvores. Porque houve aqui, não sei se vocês seguiram, uma polémica entre o Miguel Sousa Tavares e o Carlos Moedas. O Miguel, no Expresso, não sei se lembram. O Miguel Sousa Tavares escreveu um artigo demolidor para a gestão da cidade, que a cidade está um caos, que não consegue viver aqui, não vem cá porque, por causa dos compromissos que tem, vai-se logo embora. Aqui está, a cidade está um caos. A seguir, o Carlos Moedas escreveu um artigo em que, afinal, não, a cidade está toda bem. Estão praticamente um paraíso, em toda a gente vive bem, não sei quanto e tal. Bom, nesse texto do Carlos Moedas, ele diz que a Câmara já plantou 41 mil árvores. Isto a favor da ecologia, não sei o quê, do ambiente, não sei quanto. 40 mil árvores. Bem, o meu enigma nasce exatamente aqui. Porquê? Porque eu, como tenho esta costela rural, gosto de ver as árvores, não é? Então, na Fontes Pereira de Melo e na Avenida da República, ainda no tempo do Medina, andaram a mudar as árvores. Mudaram aquela nos centrais e plantaram jacarandás na Fontes Pereira de Melo e plátanos na Avenida da República, que é o que lá está. Mas, como é normal, quem anda no campo sabe disto, algumas secam. No caso dos jacarandás, andei a contá-las, não sei se vou normalizar exatamente isto, porque eu vou de carro, não posso estar aqui a falhar, secaram para aí uns 15 jacarandás. E na Avenida da República secaram para aí uns 7 a 8. E a minha pergunta é, porquê é que não os substituem? Exato. Bom, o meu não é um enigma, o Luís fica para o fim hoje. O Luís Marinho. O meu não é um enigma, é um desejo. A Sandra Felgueiras, na TVI, disse que o Martinez não tinha vocabulário no seu portunhol para caracterizar a extraordinária recepção à seleção na Alemanha. Portanto, ficou boquiaberto e não tinha vocabulário. E eu, portunhol, mas o homem, no mínimo, fala espanholês, não portunhol. Mas nem uma coisa nem outra. O homem fala português pelos cotovelos. E de resto, que é uma coisa que me comove muito ouvi-lo falar português e ouvi-lo a cantar o hino com aquela comoção, com aquela entrega e com o cuidado que ele utiliza, sempre que fala de Portugal, diz sempre o nosso país, o que eu acho extraordinário. É verdade que ele se baralha de vez em quando, não é? Mas baralha-se nas equipas. Não é com o português, não é? Baralha-se com as equipas. Ontem, por exemplo. Ontem no primeiro jogo contra a República Checa, também com a Geórgia. Bom, não é mesmo um enigma, é um desejo pessoal. Eu, por mim, dava-lhe já a nacionalidade. Antes mesmo de acabar o europeu. Dava-lhe já. Bem, eu queria agradecer ao Eduardo Oliveira e Silva a ideia. Gostava de saber quem é que roubou o telemóvel do António Costa. Sabemos que isto foi terá sido um carteirista. Portanto, o meu enigma é quem foi o autor ou, atenção, quem terá sido o eventual mandante. Porque este telemóvel vale nem sabemos bem o quê, não é? Exatamente. Muito bem, termina aqui mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Rui Ferraz, imagem de Miguel Rato. Novas crónicas da Idade Mídia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.